Então, pessoal, recapitulando, como é que eu vou calcular o caminho P de uma árvore binária estendida ou de uma duas árvores? Eu vou usar o peso associado a um nó terminal vezes o comprimento de caminho até ele. Qual que é o comprimento de caminho até ele? É a soma da ponderação de cada uma das arestas partindo da raiz até ele. Isso caracteriza um ramo. Quando eu não tenho a ponderação, eu assumo que vale 1 cada um desses pesos, tá? Então reparem que nesse outro exemplo aqui, olha, o nó externo de peso 11, o comprimento de caminho até ele é 2. Agora, os demais aqui, por exemplo, de peso 5, o comprimento de caminho até ele é 3. Logo, o comprimento de caminho total dessas duas árvores é 48. Outro exemplo. Aqui eu tenho o comprimento 2, 1, 2, 1, 3, 3 e 1. Ó. Então eu vou pegar o peso associado a cada um dos nós externos, porque para eu calcular o comprimento de caminho, eu tenho que associar pesos não negativos aos nós externos, tá? Ou seja, o peso é não negativo associado ao nó externo, e multiplicar esse peso pelo comprimento de caminho até ele. E o que é o comprimento de caminho até ele? Ele vai ser a soma dos pesos da ponderação das arestas partindo da raiz até o nó L, que está aqui, ó. Ok? Então, isso aí é uma métrica associada às duas árvores ponderadas, que a gente vai utilizar isso no algoritmo de Hoffman para poder calcular o código de Hoffman hoje. Primeiro a gente vai montar a árvore de Hoffman e calcular esse código de Hoffman utilizando esse algoritmo. Esse é o caminho ponderado, o caminho P de uma duas árvores. Bom, então como é que a gente monta essa árvore de Hoffman? Suponha que eu tenho uma lista de n pesos, n valores, pessoal. Eu não tenho nó, eu tenho n valores. Eu vou dar para vocês n valores, n pesos, W1, W2 até Wn, tá? O algoritmo encontra recursivamente uma duas árvores ponderada, T, com n pesos dados, W1, W2, Wn, que tem um comprimento de caminho ponderado mínimo. E aí interessante, o que é o comprimento de caminho ponderado mínimo? Ele vai me entregar uma árvore que ela vai ser organizada de tal forma que o comprimento de caminho ponderado dessa árvore vai ser o menor caminho possível de qualquer outra duas árvores que eu possa montar com esses pesos. Bom, como é que funciona esse algoritmo? Então, passo 1, tá? Suponha que n igual a 1. Você já tem a árvore com um nó n com peso W1, tá? Agora, se n for maior do que 1, significa que eu tenho mais de um valor. Encontre dois pesos mínimos, por exemplo, WI e WJ, tá? Entre todos aqueles pesos dados. Substitua WI e WJ na lista pela soma de WI por WJ, de modo que a lista agora vai ter n menos 1 pesos. Encontre uma árvore T' que forneça um comprimento de caminho ponderado mínimo para os n menos 1 pesos, tá? E na árvore T', substitua o nó externo. Ou seja, reparem que ao somar W1 com mais WJ, eu vou criar uma árvore ligando esses dois. E aí a gente vai repetir isso para cada um dos pesos até ao final, até que minha lista de pesos esteja vazia. E aí eu vou obter essas duas árvores, tá? Essas duas árvores, os nós externos das duas árvores vão ser esses pesos. Ao final da montagem da árvore, eu vou ter uma árvore binária estendida
um caminho ponderado mínimo, e aonde os nós externos dessas duas árvores vai ser exatamente os pesos dados. Por exemplo, vamos fazer um exemplo que fica mais claro para a gente poder entender. Sejam A, B, C, D, E, F, G, H, tá? 8 itens de dados. Então, eu estou dando os dados. Eu tenho dados que eu vou chamar de A, um dado que eu vou chamar de B, um dado que eu vou chamar de C, um dado que eu vou chamar de D, um de E, um de F, um de G, H. E vou associar pesos a esses dados como está no exemplo. Então, o dado A tem um peso 22, o dado B tem um peso 5, o dado C tem um peso 11, o D 19, o E 2, o F 11, o G 25 e o H 5. O que poderia ser nesse peso? Qualquer coisa. Estou associando valores, pesos, tá? Pode ser prioridades. Como eu te ver depois, mais para frente, eu posso associar um código, tá? Pode ser o código ASCII de cada uma dessas letras para gerar compactação ou para codificação de informação de dado dado texto para dado binário para trafegar num pacote de rede, tá? São N coisas. Então, suponhamos que eu tenha essa estrutura. Então, eu quero montar dois árvores, e depois a gente vai entender por que eu quero montar essas duas árvores, porque eu vou associar um código a cada um desses valores aqui, ó. E esse código vai estar atrelado ao peso dado, tá? E esse é o chamado código de Huffman. Do outro lado, quando eu trafego essa informação, do outro lado a pessoa pode decodificar isso e obter a informação que foi passada. Então vamos lá. Num primeiro passo, eu tenho aqui a lista de pesos. Aí eu localizo os dois menores pesos. Reparem que eu tenho dois valores 5. Não importa, pessoal, vocês vão escolher um. Tá? Se eu tiver três valores mínimos iguais, eu tenho que escolher dois. Não importa se eu vou pegar o peso associado ao B ou o peso associado ao H. Tá? Eu vou pegar o peso associado ao B porque é o primeiro ali que aparece. Então, no passo 1, eu seleciono esses dois pesos mínimos, faço a soma desses dois pesos mínimos, insiro na lista e retiro esses dois pesos de dentro da lista. E monto uma subárvore. Olha aqui. Ó. Então, reparem que o item de dado B associa-se ao nó que eu dei o valor 7, que seria o label desse nó, o valor associado a esse nó, e o item de dado E também está associado a esse valor, ou seja, eles dois passam a ser filho desse nó 7, que seria a soma dos dois pesos dele. Dessa nova lista, eu localizo a nova subárvore. Eu localizo mais dois pesos que são mínimos, que é o 7 anterior, por acaso, tá, gente? Isso não é regra, e o 5. Aquele 5 anterior que eu escolhi o primeiro do B. Faço a soma dos dois, que vai dar 12, e elimino os dois e introduzo o 12 na fila. Ah, se você botou 12 no lugar do H, por que não botou no lugar do 7? Pouco importa, pessoal. É só uma questão mesmo de localização. E aí, eu vou introduzir o nó com o valor 12, tendo como filho o H e tendo como filho o nó intermediário 7. Então repare que a árvore começa a se formar. Nessa nova lista, eu vou selecionar agora os dois pesos mínimos que tem nessa nova lista, que nesse caso é o peso associado ao C e o peso associado ao F, que vai dar 22, e eu insiro essa subárvore na minha árvore. Reparem que as duas árvores ainda não estão ligadas, tá? Agora são duas subárvores distintas dentro da minha estrutura. Eu ainda não acabei a montagem da árvore porque eu tenho que zerar a fila de pesos. Bom, volto para minha lista, pego os dois pesos mínimos, os dois menores pesos que existem na lista, somos e coloco na minha nova lista, que é o 31. Então eu vou ligar o D19 ao 12, mas o 12 já é uma subárvore, reparem. Então eu vou ligar essas duas subárvores aqui. Ó. Então já estou montando uma subárvore um pouco maior.
Da lista de pesos que sobrou, eu pego os dois menores. Aquele 22 que já era uma subárvore, eu vou interligar o 4 através do nó com valor 44. Reparem que vai diminuindo a lista de pesos. Pego os dois menores que sobraram, e aí eu vou ter o 56, ligando a subárvore que está ligada a esse nó 31 aqui, ó, ao nó G, através do valor 56. E aí, reparem que sobraram dois pesos aqui, ó, que vai dar 100, e aí eu montei a árvore, a dois árvores de caminho ponderado mínimo, baseado nesses dados passados. Então, esse é o algoritmo de Hoffman. Através do algoritmo de Hoffman, eu vou dar uma lista de pesos para vocês e vocês vão conseguir montar uma dois árvores. E esses pesos vão estar localizados nos nós externos da árvore binária estendida. Tá? Reparem que é um algoritmo muito simples de ser implementado, é muito simples de ser feito, tá? E a gente facilmente, através de um conjunto de pesos dados, a gente obtém uma árvore binária estendida, mas com a particularidade que esses pesos não vão estar em qualquer lugar dessa árvore, eles vão estar justamente aonde? Justamente nos nós externos, vão ser os nós externos. Tá? E os nós intermediários nós vamos montar com os valores de acordo com a regra do algoritmo. Lista inicial de pesos, localizo os dois pesos mínimos, somo, retiro eles da lista, introduzo o valor deles, monto, ligo eles em uma subárvore inteirinha. Localizo os dois próximos mínimos, somo, retiro eles da lista, coloco o valor, ligo eles através de uma outra subárvore telinha 2, assim até te montar a árvore, porque ao final, quando a lista de pesos estiver totalmente vazia, que aqui eu vou retirar esses dois pesos, ou seja, tiver um valor único, que vai ser a raiz, eu vou ter a árvore montada. Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, para que eu vou fazer isso então? Né? A dúvida é essa. Pô, muito legal se montar uma árvore como essa, tá? Tá de boa, né, João? Quero ver dia 6. Todo mundo de boa. Ai, ai. Bom, você já tem a árvore de Hoffman, tá? Com N itens de dados ponderados, de A1 a N. Aqui está o detalhe. Para cada aresta de T, vou ver quem está me chamando aqui. É normal, né, Israel? Para cada aresta de T, eu vou assinalar um valor binário, 0, 1. Dependendo se a aresta é um filo à esquerda ou se é um filo à direita. Olha esse raio de esquerda e direita surgindo. Repararam como essa posição esquerda e direita é muito forte aqui dentro da árvore binária? Né? Todos os algoritmos praticamente levam isso em conta. A codificação de Huffman assinalada a cada um dos nós externos, aí, é a sequência de bits partindo da raiz até esse nó. Então, quando eu monto a árvore, eu vou associar a esses nós externos um valor binário, tá? Uma sequência de bits, de acordo com a localização esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita até ele. O código de Huffman citado tem a propriedade, ou seja, o prefixo, ou seja, o código de qualquer item não é uma substring inicial do código de qualquer outro item, ou seja, não existe conflito. O código associado a cada um dos nós externos é único dentro daquela árvore, então eu não vou ter dois códigos, dois itens externos, dois nós externos com o mesmo código para uma mesma árvore. Tá? Então isso significa que não pode haver ambiguidade alguma na decodificação. Então eu consigo, dado uma sequência de informações de dados que eu quero passar, monto a árvore, codifico essa árvore, codifico esses dados em sequências binárias, posso passar essa sequência binária para um outro ponto da rede ou para por mensagem ou de alguma forma,
E se a pessoa do outro lado tiver também a mesma árvore, ela consegue decodificar essa informação. Então repare, aqui já é uma árvore de Hoffman montada. Deixa eu só pegar aqui, organizar aqui. É mais fácil para a gente ver. Como é que é o padrão? Se eu vou para a esquerda, eu vou associar o código 0. Se eu for para a direita, eu vou associar 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Então, por exemplo, qual que vai ser dado esta árvore, qual que é o código de Huffman para o valor A? 0, 0. Qual o código de Huffman para o valor B, que está aqui embaixo? Então eu vou na sequência, tá, gente? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tá aqui. Então, ou seja, olhando o código de Huffman, para me chegar no valor A, esquerda, esquerda, eu cheguei. Para chegar no valor B, direita, direita, esquerda, direita, direita. Para chegar no valor C, esquerda, direita, direita. Para chegar no valor D, direita, direita, direita. Partindo da raiz, tá, gente? Sempre. Para chegar no valor E, por exemplo, direita, direita, esquerda, direita, direita. Direita, direita, esquerda, direita, esquerda, tá? E isso aí fica bem interessante, por exemplo, se eu quiser mapear posições dentro de um cenário para onde os NPCs, né, que são aqueles no player character, pode andar partindo de um ponto inicial para chegar em um determinado local, um labirinto, isso pode ser nós de referência dentro de um labirinto, N coisas, N soluções diferentes a gente pode utilizar. Mas isso aqui é principalmente em codificação e decodificação de informações a serem passadas, tá? E até mesmo serve como algoritmo de compressão. Por quê? Imagine que a letra A, por exemplo, esteja sendo representada, A, B, C, representada numa tabela de Unicode. Então eu estou falando, em média não, cada informação dessa está associada a 16 bits. Agora repare, o A, utilizando essa árvore com a ponderação que eu utilizei, ele pode ser representado com 2 bits de informação. Não, não dá. A árvore é importante. Porque o que acontece, Fábio, é que a árvore é a chave da codificação, sacou? Ela é a chave de codificação e decodificação. Essa codificação é para aquela árvore. Então, por exemplo, eu posso utilizar um algoritmo bem simples como esse, como se fosse um algoritmo de compressão de dados. Se eu tenho o meu Google, estou dando aula aqui, o assistente da Google aqui, querendo se intrometer. Se eu tenho cada letrinha dessa está associada a 16 bits de dados, se eu monto uma árvore delas, reparem, por exemplo, que o A, eu posso associar 2 bits ao A. Ok? 5 bits ao B, 3 bits ao C. Então, de uma forma bem simples, eu realizo uma compressão na informação também. Então, além de decodificar, codificar e decodificar, eu posso também ter uma compressão simples, mas é uma compressão no dado para ser trafegado, para a informação trafegar. Se você utilizar um algoritmo de Hoffman, você teria que trafegar a árvore junta também, de alguma forma, tá? Teria que passar essa árvore aqui é a árvore de decodificação. Você tem que passar ela de alguma forma ou armazenar junto. Imagina que você vai fazer lógico, senão é o melhor dos algoritmos de compressão. Mas você tem que armazenar a árvore junta também. Ou pelo menos os pesos, para poder montar a árvore novamente.
Vamos lá. Bom, e aí, pessoal, a gente termina então o conteúdo que a gente tinha separado para nossa C2, né, até Hoffman. A parte de buscas e buscas de caminhos mínimos, isso fica para depois da C2. Vamos dar uma olhada aqui então em mais alguns exercícios daquela lista que eu vou disponibilizar depois para vocês. E é aquela pegada, eu vou propor exercício, vou esperar um tempinho e a gente vai corrigindo. E aí a gente vai discutindo esses exercícios aí. Então CJ a 2 árvore ponderada, determine o comprimento de caminho ponderado dessa árvore T. Ok? Vamos tentar resolver aí um pouquinho. Tirar esse sono aí. Não estou mutado não. Sei que pensei que não está me ouvindo. Cadeira, Jordi. Então o que acontece? Para a gente trabalhar com essa cálculo, fazer esse cálculo das 2 árvores, como eu não tenho o peso ponderado nas arestas, a gente coloca 1, né? E vamos pegar o peso dos nós externos e multiplicar pela soma dos pesos até cada um dos nós externos. E aí eu tenho, por exemplo, 4. 4 vezes 2, 16 vezes 2, 8 vezes 2, e assim segue até a gente ter o valor P, o caminho de comprimento ponderado P dessa 2 árvore aí. Tá? É algo bem tranquilo de se obter, tá, gente? Não tem muita complicação para esse cara, não. Agora, vamos tentar fazer esse aqui que é interessante, aí eu vou dar um tempinho para vocês desenharem. Suponha que eu tenho 6 pesos, 4, 15, 25, 5, 8 e 16. Tá? Encontre uma 2 árvores T com os pesos dados e com um comprimento de caminho P mínimo. Tá? Reparem que esses pesos são exatamente esses aqui, ó, desse exemplo anterior, do exercício anterior. Então eu quero que vamos montar 2 árvores, quero que vocês tentem montar 2 árvores, utilizando aí o algoritmo de Huffman para a gente comparar com a árvore anterior. Vamos lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Dada essa sequência de pesos, então, vamos então montar aí a árvore de Hoffman, né? Então tudo começa primeiro vocês colocando a sequência, localizando os 2 menores pesos, somas, substitui. Depois na nova sequência, eu vou localizar os 2 menores, que nesse caso vai ser o 9 e o 8, faço a soma por eles e substituo. Depois na próxima sequência, eu localizo os 2 menores, somo e substituo. A mesma coisa, e aí eu chego na raiz da 2 árvores, tá? Então montando a raiz a 2 árvores que nós obtemos, está aqui, tá? Ela tem essa configuração. Repare que o caminho ponderado P dela tem um valor de 172. O caminho ponderado que nós calculamos nessa configuração aqui, com uma configuração qualquer de exemplo,
2, 3, 1. Então esse é um caminho ponderado mínimo, e aí essa seria a configuração ideal desses pesos para ter um caminho ponderado mínimo. Uma dúvida aí, pessoal? Então foi uma forma que eu achei para representar esse algoritmo para vocês. Professor, Não, Israel, você tem que usar o algoritmo mesmo, tá? Sempre aplica o algoritmo, porque às vezes fica mais fácil resolver só olhando, mas imagine se eu te desse uma sequência, por exemplo, de centenas ou milhares de pesos, tá? Quem chamou? eu, a Karen, eu fiz, só que eu fiz ao contrário da sua. Tem algum problema? Tipo, coloquei o 31 do lado esquerdo e o 42 do lado direito. Não, mas você colocou como? Porque o próprio algoritmo chega nesse posicionamento, cara. Então foi aí que eu não entendi como que a gente chega, né? Então, porque o que acontece? Se eu pegar aqui, olha, vamos lá. Começou aqui o passo A, né? Então eu vou pegar o 4, somar com 5 e vou ter um nó intermediário 9 ligando os dois. Que ele surge aqui, tá ok? Vamos passo a passo. Nessa nova sequência aqui, eu tenho o peso 9 e o peso 8 como menores. Então eu vou somar esses dois e introduzir um nó intermediário 17, ligando o valor 8 ao valor 9. Que aí surge aqui. E aí eu tenho essa nova sequência de pesos. Dessa nova sequência de pesos, eu vou ter o 15 e o 16 ligado a um 31, que vai ficar solto inicialmente, tá, Caio? Ele vai estar ligado a ninguém inicialmente. O 31 vai estar aqui solto, ok? Ok. Dessa nova sequência aqui, eu vou somar o 25 ao 27, que aí o 25 ao 17, que vai dar 42. O 17 já tem uma subárvore associada a ele. Aí eu somei esses dois aqui, ok? E aí sobra esses dois aqui. Somei o 42 ao 31. E aí a questão se ficou à direita ou à esquerda, como você mesmo perguntou, por que ele surgiu? Porque esse cara aqui estava mais à direita, simplesmente assim, entendeu? Entendi. Então só É eu liguei. que fiz ao contrário mesmo. Mas aí continua ainda sendo um 7,2 mesmo, tá? Ok. Mas valeu aí, é bom que a gente reprisou aí. E aí, a dúvida aí do Israel é pertinente, por quê? O que o Israel colocou aqui? Que se tem. O certo é sempre fazer, sim, sempre fazer usando os algoritmos, tá, pessoal? O que acontece? Esses exemplos, exercícios, etc., a gente está trabalhando com uma quantidade de valores pequenos, né? Poucos nós, árvores pequenas. Então, visualmente falando, caramba, isso aqui dá para resolver visualmente. Uma árvore geradora mínima, todos os exercícios que nós fizemos, se olhar, você consegue rapidamente achá-la. O poder do algoritmo é o fato de a gente conseguir aplicar essa solução para um conjunto de dezenas, centenas, milhares de valores, tá? Como assim a gente está remoto e fica complicado a gente ter a discursiva? Normalmente quando eu dou essas avaliações eu quero o passo a passo. E aplicando o algoritmo facilita também a, a resolução do problema. Bom, vamos fechar aqui o último então por hoje, que é o 15, que é: suponha que os itens dados ocorram na seguinte distribuição. Isso aqui é interessante, tá? Eu vou a cada um valor desse, eu vou associar a probabilidade dele ocorrer, por exemplo, tá? Eu quero o código de Huffman para cada um desses itens aí. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para a gente poder fechar. Depois dar alguns recados aí para a gente finalizar. O que a gente vai ter que fazer, pessoal, é montar aqui utilizando o algoritmo de Huffman, dado essa sequência de pesos. Dada essa sequência de pesos aqui,
a gente vai montar a árvore utilizando o algoritmo de Huffman. Então eu vou pegar os dois pesos mínimos, somá-los, substituí-los pela soma deles e criar uma subárvore inteirinha, tendo eles dois como os filhos ligado ao peso deles. Depois, no próximo passo, eu vou pegar os dois pesos mínimos que surgem, tá? Somar e ligá-los. No próximo passo, pego os dois últimos, somo e ligo. Vinte com 20, 40. Reparem que agora eu passo a ter essa estrutura de árvore aqui. 30 com 30, vou ter os 60. Vou ligar essas duas estruturas e finalmente estruturei a árvore inteira. E aí, utilizando a regra esquerda-direita, 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 a gente tem o código de Huffman sendo montado. Se eu vou para a esquerda, atribuo o valor binário, o valor 0 binário. Se eu vou para a direita, o valor 1 binário. Então, por exemplo, o A, 0, 0, 0. O B, 1, 1. O C, 1, 0, 0, 1, 0. Ok? Então, aqueles valores vão ter essa codificação de Huffman baseado nos pesos associados a eles, que nesse exemplo aqui seria a probabilidade de eles ocorrerem, por exemplo, dentro de uma informação, de um dado. Isso é um exemplo. Então, basicamente, para gerar esse código de Huffman, a gente tem que montar a árvore de Huffman, é obrigado, tá? E aí, usando a regra esquerda-direita, a gente chega no valor, na sequência do código de Huffman aí. Bom, pessoal, e aí a gente fecha a aula de hoje, tá?